Olá amigos da TV Com, estamos aqui para mais um videocast. Hoje vamos falar sobre harmonização facial, enfim, dar uma geral aí para quem está precisando, saber os benefícios, né, a hora certa, enfim. E para isso nós trouxemos aqui um especialista, ele que é de São Paulo, João Paulo Blini. É isso mesmo. Especialista em harmonização facial, também formado em biomédicas, né? Isso. Ele vai passar um pouquinho dos seus conhecimentos para nós. E também a Juliana Olmo, cirurgiã dentista aqui na cidade de Assis e região, também para participar e dar suas opiniões aqui referente ao assunto, tá bom? Então sejam bem-vindos. Se você quiser deixar alguma pergunta aqui, fiquem à vontade. A gente vai passar para os profissionais e eles vão atender com todo carinho, com certeza. João, obrigado pela visita, é um prazer enorme conhecê-lo e poder desenvolver esse assunto aqui, pessoal. Tá legal, obrigado, viu? Bom, pessoal, eu sou cirurgião dentista e sou biomédico também, especializado na área de harmonização facial. Recebi o convite aqui da TV e achei muito oportuno estar aqui para que possa esclarecer as principais dúvidas referentes à área da harmonização. Muita gente tem dúvidas, né, em relação ao que fazer de procedimentos, como fazer, a quantidade, já que nós vimos muito nas TVs e mídias digitais hoje, pessoas ou algumas artistas que estão de referência, que estão fazendo, e muitas vezes essa harmonização está ficando um pouco passando do tempo, assim, em relação à quantidade, a produtos. Então, rapidamente aqui nós vamos estar mostrando para vocês o que fazer em relação à harmonização facial, em relação a algo mais adequado. Legal. Juliana, suas considerações iniciais aqui também. Eu fico muito feliz, Fernando, porque toda vez você abre a porta aqui da TV para eu trazer os nossos parceiros. A parceria que a gente está desenvolvendo é sempre muito bem-vinda, com bastante informação, né? O Dr. João, ele tem bastante conteúdo, bastante informação, ele faz harmonização há muito tempo, ele é professor, então assim, eu não trouxe um parceiro para o meu consultório que caiu lá de paraquedas, né? O Dr. João já tem muito conteúdo para passar para a gente. E conversando lá no consultório, a gente pontuou várias coisas e várias dúvidas que o pessoal tem, quando você vai entrar com uma harmonização, que horas que é importante, posso chegar lá e fazer, ou eu preciso fazer algum tratamento anterior, porque tudo vai do planejamento para ter um bom sucesso, né, Fernando? Exatamente. Bom, acho que a palavra é essa mesmo, né, doutor? Planejamento, né? Saber a hora certa de começar. Eu acho que cada caso é um caso, tem que ser analisado aí, né, individualmente. E o que o senhor poderia falar para a gente nessa questão? Quero fazer... esse é o momento, como é que você faz essa primeira análise aí pra gente começar a fazer o trabalho? Legal, Fernando. Assim, pessoal, muita gente questiona isso, né? Qual a idade, né? Tem uma idade limite mínima, né, para se fazer. Eu sempre falo, né? A harmonização, ela entra muito mais até em questões profiláticas, vamos falar assim, né? Preventivas, acima de tudo. Por quê? Quando você, de repente, resolve fazer a harmonização, porque, de repente, um familiar te questionou, né? Ainda mais final de ano, a gente sabe que em períodos de pandemia não era muito bom fazer aglomerações, mas tem aqueles familiares mais próximos que se reuniram e fizeram algum tipo de questionamento, né? Nossa, há um ano que eu não te vejo. A gente sabe que em relação à mídia, está muito em alta a harmonização, principalmente por conta desses trabalhos home office. As pessoas passaram a se ver mais por trás da câmera, nessas videoconferências. Outra coisa também são as redes sociais, como por exemplo Instagram, TikTok. Cada vez mais as pessoas querem ser o filtro do Instagram, né, Fernando? E não dá para ser o filtro do Instagram. Chega um momento que a pessoa se vê no espelho, beleza, né? Põe o filtro, aí a pessoa se vê no espelho e fala assim, peraí, mas cadê aquela pessoa que eu tô postando foto todos os dias? Não sou eu, né? Eu quero ser então aquela foto que tem o filtro. Então, realmente a parte profilática, como eu comecei a falar, é extremamente importante, como você bioestimular as nossas células a continuar produzindo mais colágeno, por exemplo, estimular, por exemplo, as nossas estruturações ósseas para não se reabsorverem de uma maneira tão intensa, porque tudo isso está dentro da harmonização. Fator idade é fato, né? É uma coisa que é inevitável. Mas hoje em dia, né, doutor, principalmente pelas redes sociais, que essa exposição maluca aí, todo mundo quer se aparecer, aquela felicidade que a internet demonstra e na verdade não é tudo aquilo, né? Mas cada vez o público mais jovem estão se adiantando para não só na harmonização facial, mas plásticas em geral. Na estética toda corporal, né? Corporal, enfim, né? E não sei como é que o senhor analisa isso.
é a modernidade também, né? A gente tem que aceitar. Como é que vai fazer? É que envelhecer, né, Fernando? Todo mundo vai. Mas vamos envelhecer com qualidade. Exatamente, né? Por isso que... Essa moçadinha aí, 16 anos, já querendo passar por procedimentos. Então assim, realmente pro nosso lado aqui profissional, a gente tem que realmente analisar e até frear, né? Algumas certas situações, porque a gente está vendo, né? Cada vez mais, quando a gente fala muito de harmonização, o que vem muito em mente é o quê? Os preenchedores, né? Chamado preenchedores com ácido hialurônico, é o mais utilizado. Existem outros tipos, né? de preenchimento, assim falando, mas de uma maneira não definitiva, reversível, né? E não tão agressiva. Lógico que o ácido hialurônico ele é o mais utilizado. Então, o Botox, né? O Botox. Tem o ácido hialurônico, Fernando, que é o grupo dos preenchedores. Ele lembra um gelzinho, né? Que ele vai dar estrutura, vai dar volume. Então, por exemplo, eu quero aumentar aquela maçãzinha do rosto. Eu quero aumentar o meu lábio. Mas até quanto? Porque assim, quando a gente trabalha com preenchedor, a gente fala o quê? Locais para se preencher e quantidades que a gente vai utilizar como preenchimento. É uma seringa de 1 ml. Então, eu posso colocar, por exemplo, no lábio, aplicar 1 ml, 2, 3, 4, 5, enfim. Esse é o bom senso do profissional. O público em geral, o paciente, né, o cliente, ele não tem muita ideia, né? Ele quer, de novo, ele quer aquele filtro do Instagram. Mas a gente tem que falar, olha, mas aqui cabe tantas quantidades de preenchedor. Não, mais do que isso, a gente já está chamando de desarmonização. Né? Fica ridículo, né? Tem casos aí que a gente vê que fica até cômico. Fica, exatamente. Casos terríveis, assim, de exemplos que tipo assim, a pessoa ela quer parecer com uma outra, não tem nada a ver. Não tem. Eu quero parecer com a tal pessoa, mas ela não tem porque cada rosto tem um formato. Sim, tem os traços, né? São particulares. Isso que você falou acontece muito na clínica. Já chega com uma foto, olha, eu quero a boca igual a da fulana de tal. Eu falei, não tem como, a boca da fulana de tal é dela. Tá legal no conjunto dela, entendeu? Então, para nós, a gente trabalha muito dessa forma profilática. Você citou até o exemplo da toxina botulínica, né, que comercialmente é conhecida como Botox, e para evitar aquelas rugas dinâmicas, aquela que a gente vai fazendo aquelas expressões e cada vez vai marcando mais. Então, claro, de uma maneira, quanto antes você puder controlar essa movimentação expressiva, você vai evitar de grandes rugas futuras. Então, mas eu vou esperar envelhecer mais para fazer o Botox. Não, realmente, se você conseguir, de novo, frear essas expressões, melhor se fazer antes, tá? E os preenchedores, né? O grupo dos ácidos hialurônicos, não ultrapassar essa quantidade que é individual. Então, por exemplo, tem uma fulana que tem um lábio extremamente fino e ela quer ter um volume maior. Então, cabe a ela umas 2 seringas de ácido hialurônico. Mas aí chegou a outra amiga que só quer ter um contorno melhor para o lábio. Ela já tem um lábio maior. Não vai ser 2 seringas, na verdade, vai ser uma seringa, né? Então, isso é muito particular de cada um, caso, tá? Né? E dentro você já fez algum procedimento? Então, ainda não. Ainda não, boa. Nós vamos fazer. Mas assim, o que eu vejo muito, Fernando, que dentro da harmonização tem muita coisa a ser feita, né? Não fica só no Botox e preenchedores, né? Existem lipos faciais, né, doutor João? Lipo de papada, bichectomia, fios de PDO. O que a gente conversou bastante lá na clínica hoje, a hora que o doutor João estava atendendo, é que muitas vezes o paciente chega, por exemplo, e quer colocar um fio, porque ele quer erguer a maçã, ele quer deixar isso aqui erguido e ele quer fazer um procedimento. Muitas vezes o fio é só para afinar, né, doutor João? Claro. Na verdade, existem alguns procedimentos dentro da harmonização que, como o doutor João fala, é a cereja do bolo. Claro. Então, isso que é importante, a questão do planejamento, né, doutor João? Isso aí, é o que eu falei, tem um exemplo, né, fazendo uma analogia para ela, aquela história, eu quero levantar uma casa, mas espera aí, vamos fazer terraplanagem primeiro, preparar o solo, fazer o alicerce. O que tem acontecido muito é isso, eu quero preencher resultado e pronto. imediato. Isso, Fernando, eles querem resultados para amanhã. E não, infelizmente, assim, eu digo infelizmente porque a estética ela cabe muito a um planejamento e uma forma construtiva. Como a doutora falou, vamos primeiro definir ali a relação dos traços, vamos primeiro reerguer algumas estruturas. Existem pesos, né, que nós chamamos em regiões de face, com gorduras. Claro, existem gorduras que dão sustentação, mas tem gorduras que não estão dando sustentações para a nossa face. Então vamos remover essas gorduras, como por exemplo a bola de Bichat. Então, a partir do momento que você consegue
consegue fazer todo esse planejamento, aí você entra com a cereja do bolo. Aí você faz lá o preenchedor, tá? Você dá o volume onde você quer, você faz aquela maçãzinha, enfim. Então, é tudo uma questão de senta, por isso que é muito importante esse fator hoje online, né? Toma minha foto aqui, ó, dá uma olhada, o que eu preciso? É complicado, a gente tem que ver movimentação de músculo, por isso que é muito importante fazer esses agendamentos na clínica e, lógico, de uma maneira presencial, que é assim que tem que ser, a gente vai determinar o que vamos fazer, tá? Agora, o procedimento, todos esses procedimentos que o senhor se dispõe a fazer, executar, dá para fazer tudo em consultório ou alguns exigem uma... Todos em consultório, todos Fernando. Todos 100% procedimentos chamados ambulatoriais, né? Em consultórios. Nenhum é cirúrgicos em âmbito hospitalar, tá? E o prazo, assim, são procedimentos Você relativamente fala, rápidos, assim? São rápidos. Ao meu ver, assim, tem procedimentos de 30 minutos, dependendo se for uma forma cirúrgica. Pode demorar e deve demorar é o planejamento, né? Exatamente. Então, Fernanda, a gente está batendo bastante nessa tecla do planejamento justamente por isso, porque tem muitos pacientes que estão chegando pra gente na clínica que já fez procedimentos anteriores, né? E que não ficaram contentes, ficaram descontentes, né? Então é muito essa coisa de você planejar certinho, porque às vezes... não dá para desfazer, né? Não tem como. Então, alguns procedimentos, esses ditos, por exemplo, com ácido hialurônico, é possível sim você reverter essa situação. Procedimentos cirúrgicos, obviamente não, mas mesmo quando você reverte, aquela história, o paciente vem buscar uma expectativa, e aí você frustra esse paciente com essa expectativa. Pronto, é sempre aquela velha história, né? Temos que buscar aquele encantamento, porque senão ele fica até com medo depois de querer reverter, tá? E aí aquela coisa assim, eu fiz, mas não deu certo. Eu fiz e não gostei. Mas não deu certo por quê? Né? Porque assim, a queixa principal do nosso paciente é uma coisa muito importante. Né? O paciente chega, minha queixa é tal, minha queixa é olheira, minha queixa eu tô com essa queixa desse bigode chinês que a gente chama, né? A minha também, queixa... né? Isso, então reclama muito, né? Na verdade tem que levar muito em consideração. Tem que levar muito em consideração a queixa do paciente, né? Muito, e planejar certinho. Eu queria que o Dr. João falasse, Fernanda, não assim, já falando mais que o Fernando. Porque aqui é bate-papo mesmo. É curiosidade. Mas eu queria que o Dr. João... Ele só vê isso aqui em jogador de futebol e atriz e ex-BBBs faz essas coisas. Eu queria que o Dr. João falasse um pouquinho da bichectomia, porque eu acho que tem uma grande dúvida entre a bichectomia aí, porque tem muita gente que fala que se fizer a bichectomia você vai envelhecer e você vai precisar dessa gordurinha, e tem muita gente que fala que não, e o Dr. João ele sabe explicar certinho para que serve a bichectomia, na verdade, né, doutor? Bom, vai lá, doutor. Vamos lá. A bola de Bichat, né, que é o nome da gordura, localizada em região de bochecha, que deu o nome de bichectomia. Ela já foi útil para nós quando nós nascemos, procedimento de amamentação, principalmente, ela é um coxinha ali, né, para fazer esse processo de sucção. Posteriormente a isso, ela atrofiou, ela ficou pequenininha, encapsulada, sem nenhuma função direta para todos nós, tá? Então, há muitos mitos, como a doutora Juliana falou, se eu remover o rosto cai, e a gente fala o contrário, né? Com o envelhecimento, com a perda de sustentação óssea, com a perda de fibras de colágeno. E se você não fizer e tiver, obviamente que vai ter, né, essa perda toda, essa gordura não vai proporcionar pelo peso da gravidade a formação do popular, aquela popular com que é? Bochecha de Bulldog, lembrou o nome? Né? O nome é Jaws, a gente chama de Jaws, né? Mas é o bochecha de Bulldog para ficar mais, de uma maneira mais popular. Então, assim, fazendo a bichectomia, você tira peso. Então, você consegue já eliminar o quê? Aquela gordura indesejada, dando aquela face mais ovoide, que é assim que é chamada, né? E isso vai proporcionar depois, para a continuidade da harmonização, se fazer realmente, de repente, um preenchimento com ácido hialurônico, os fios de PDO, que são os fios absorvíveis, tá? E que eles vão proporcionar, além, né, dessa sustentação nova da face, ele vai também determinar a produção de colágeno. Então, é algo que o nosso corpo que vai produzir, é natural, é bioestimulador. Então, tirando o peso, obviamente fica muito bom. Por isso que, assim, tem que avaliar. Todo mundo, 100% tem que fazer bichectomia? Não necessariamente, claro. Há situações que tem indivíduos com um formato que nós chamamos de dólico cefálico, né? Aquela face mais alongada, que não tem nenhuma sugestão para se fazer uma bichectomia. Agora, a paciente sim, fazendo a bichectomia é o start ali, é o início de todo o processo da harmonização.
Legal. Agora, o senhor está chegando em Assis, né? Conhecendo a nossa cidade através dessa parceria com a doutora Juliana. E qual vai ser a sua frequência aqui de atendimento? Como é que a gente já pode organizar aí esses pré-agendamentos, né? Para a gente fazer uma análise, essa programação, né? Como é que a gente tem falado aqui, Ju? O Dr. João, na verdade, ele vai tentar vir, né, uma vez por mês e eu vou fazer esse primeiro contato com o paciente, né? Se precisar, eu tiro foto, envio para ele. A gente sempre tá conversando, né, via WhatsApp. Como ele mesmo disse, é muito melhor, às vezes, você tá vendo, né, o paciente. Isso, planejamento. Mas que nem hoje aconteceu no consultório, a gente ia fazer um procedimento na paciente, ia usar 2 seringas, no fim usamos uma, não íamos usar enzimas, usamos enzimas. Então a gente dá um parecer, né? Mas o que vai ser feito realmente, a hora que o Dr. João chegar e analisar e a gente planejar então, certinho. agendamento primeiro com você, você faz uma análise, depois o doutor vem para dar mais um parecer e aí definitivamente fazer os procedimentos. Né? Inclusive a Ju está com um novo consultório, né, Juliana? Sim, estou com um novo consultório, novo endereço. Né? Estamos aqui no seu visor aqui em GC para você anotar aí. Né? E já fazer esse planejamento que é muito importante, tendo o apoio aqui da Juliana e, obviamente, na sequência, o doutor entra também fazendo aí as considerações finais para o início, né, desse tratamento. Eu acho que é muito bacana. O senhor, inclusive, é professor também. Sou há 14 anos. Em São Paulo, né? Em São Paulo. Sou até coordenador lá da faculdade de Biomedicina. Há 8 anos eu estou na coordenação. E estou há 14 anos como docente. Sou mestre em ciências, na verdade, mestre em patologia, né, que é chamada. E sou radiologista, faço laudos de tomografia de cabeça e pescoço, lá para um grupo de laboratórios que tem em São Paulo. Bacana. Então, realmente, um grande profissional que você trouxe aí para a sua equipe, né? Uma expertise muito super profissional. Acho que Assis merece ter grandes profissionais assim para atender, porque também aqui somos bastante vaidosos, né? Exigentes, né, Fernando? Queremos o melhor, né? E hoje, aliado a isso, as facilidades também são muitas, até em termos financeiros, não é mais aquele absurdo que antigamente, né, criava essa expectativa e depois ficava no bolso, que não dava para fazer. Hoje não, tá bem acessível. Tem uma frase que eu sempre falo que é assim, estética tem que ser para todos, né? Exato. Então eu pratico muito isso, estética é para todos. Legal. Juliana, obrigado. Obrigada, Fernando. Fique à vontade sempre. Vamos acompanhar um passo a passo aí, quem sabe a gente... Vamos. Eu já falei que todo mês que ele estiver aqui, nós vamos dar um pulo aqui. E aqui, já temos o nosso primeiro cliente. Vamos fazer aqui alguma coisa. Não sei que alguma coisa eu estou precisando, mas... Me coloca a gente sempre está precisando, né, Fernando? Me coloca à disposição aí como um voluntário aí. Pode fazer, né, Fernando? Eu fico muito feliz que você sempre abre a porta da TV para mim, para os meus parceiros. E o Dr. João, a gente conversou bastante, então a gente é muito cauteloso, né, no planejamento, nos procedimentos, porque a gente vê muita coisa por aí, né, Fernando? Nos materiais também. Então a gente sempre está trabalhando com o que tem de melhor, né? E assim, vamos envelhecer com qualidade. Qualidade, né, Fernando? Se envelhecer todo mundo vai, não tem jeito, né? Doutor, obrigado também, prazer conhecê-lo. Seja bem-vindo em Assis, espero que o senhor volte muitas e mais vezes para cá, né? Com uma frequência maior, quer dizer que o pessoal está gostando. Então, seja bem-vindo à nossa cidade fraternal, né? Assis, não sei se o senhor sabe, mas ela é conhecida como a cidade fraternal. Não sabia, bacana. Bom pessoal, primeiro eu quero agradecer a todos, abriram as portas aqui da cidade para mim, né? A doutora Juliana, ao Fernando, e espero contribuir aqui com vocês, falar um pouquinho mais de estética, claro, havendo dúvidas, né? Tem os canais nossos de comunicação, da doutora Juliana, aqui da TV, tá? E espero poder ajudá-los a realizar aquele sonho, né? Que eu sempre falo. Estética é muito além da estética, a gente fala isso muito, né? Realizar procedimentos, porque para muitos a gente acaba realizando sonhos, tá? Então aguardo vocês na clínica e espero poder ajudá-los a realizar os sonhos de cada um de vocês. Exatamente. Qualidade de vida, né? Autoestima elevada. Tudo. Isso aí. Só cortando, Fernando, você sabe que saiu uma pesquisa, eu não sei agora falando uma fonte especificamente, mas incluiu, né, o Botox
como tratamento hoje para depressão. Até então a gente falava que era off-label, né? Não tinha nada assim direto. O Botox é usado desde estrabismo, né, na sua história, quando começou pelos oftalmologistas, posteriormente para tratamentos, dores oromusculares, enfim, e a parte estética, claro, mas entrou também como não mais off-label, agora é oficial. O Botox ele é usado para também um dos procedimentos para a melhoria aí de tirar o indivíduo de uma depressão. Tá? Bacana, bom saber. Legal, Ju. Então... Obrigado. Sejam bem-vindos sempre aqui, trazendo novidades para a gente compartilhar com o nosso público. Isso é muito importante. Tenho certeza que alguém aqui se interessou por esse assunto, muitas pessoas, aliás. Tenho certeza que estamos muito bem servidos aqui de grandes profissionais. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Valeu, gente. Tchau, tchau.